Bem, vamos hoje falar do Livro dos Espíritos e, como sequência, o Céu e o Inferno. E os dois vamos colocar as questões mais graves da nossa vida, que muitos acham que não, que por ser o homem, se assim acham alguns, né? O aglomerado de moléculas e de célula, o homem e a agregação das moléculas cerebrais. Então, o homem é o conjunto de células, é organizado por essas células. Então, até aí, ele tem que ser cuidado. Quando chega o momento da morte, ele lá que se vira. E um dos assuntos muito graves que nós vemos é a questão do aborto e o suicídio. O aborto, ele é um dos crimes mais hediondos que o homem pode cometer. Quando eu digo homem, é porque é homem e mulher, viu? Porque tem esse preconceito, né, de que só a mulher erra. Isso aí foi as criações das religiões, né, que a mulher parece ser o demônio em todos os aspectos da vida. Então é por isso que eu faço questão de colocar aqui o homem, porque eu estou igualando aí os dois gêneros. E o aborto, ele é um dos crimes mais hediondos, tanto quanto o suicídio. Porque o aborto, ele na verdade, tende a impedir que o espírito venha cumprir a sua etapa no plano físico. Muitos senhores de não sei o quê, né, como diz que tem que ter planejamento e assim sucessivo, essas ideias, infelizmente, de uma sociedade decadente moralmente, e acha que Deus perdeu o controle do seu povo, da população do globo, eles acham. Então, muitos dizem, já não tem o que comer para dar um, quanto mais para dar outro. É uma ideia infeliz que a gente coloca, porque nós não sabemos, nós não medimos um palmo além do nosso nariz. Nós não sabemos, a nossa pequenez espiritual ainda é muito grande para nós medirmos até onde vai a lei divina. Então, quando se diz isso, além de estar levando a criatura ao desespero, desestimulando a criatura a receber aquele espírito, ainda está se comprometendo no progresso da humanidade. Porque ninguém aqui tem o direito de dizer a outrem quantos filhos deve ter ou quanto ou não deve parir. Quem faz isso é a lei divina. Ele sabe, o Criador sabe, até onde temos capacidade de ir, principalmente no que se refere à reencarnação, que não depende da criatura. Apesar de muitos acharem com a prepotência de que ele gera alguém, é mera prepotência, que nós não geramos ninguém, né? Até porque o espírito não é gerado, o espírito é reencarnado. Então esse ser ao qual nós nos damos com grande arrogância de pai e mãe, que muitos não sabem nem medir o que é pai e mãe, né? Não está sabendo nem educar suas prole, já tem a arrogância de dizer que ele gerou. Mas tudo bem, tudo é questão de evolução e a gente respeita. A gente só faz esclarecer mediante ao estudo da doutrina. Porque aqui nós não passamos nada sem que não passe pelo estudo da doutrina espírita. Nós não somos levianos para estar aqui falando coisa do eu achismo. Eu, principalmente, eu não me vinculo nessa ideia de que eu acho. Eu não acho nada. Eu procuro sempre me esclarecer para que quando alguém venha até mim buscando a informação mais precisa, eu saber dizer qual foi a fonte onde eu achei. E tudo aqui que eu falo está coerente, condizente com o livro da codificação.
Então vamos lá. Quando a criatura é abortada, o espírito é abortado por diversos aspectos, né? Seja lá por influência, seja lá por indução, seja lá por rejeição da própria mãe ou dos próprios pais que rejeitam esse espírito, por situações, né, até pessoais e até de vidas pretéritas, porque nem tudo se refere às vidas sucessivas, nós temos que lembrar que nós somos espíritos e temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele se apresenta em todos os aspectos da nossa vida. Então nem tudo aqui é fruto, nem toda obsessão e nem toda a situação que nós passamos é fruto do nosso passado. Porque nós somos espíritos atuantes, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então daí também vem as consequências, se não de imediato, mas ao longo do tempo. Então o espírito, quando ele reencarna com um propósito de dar prosseguimento à sua evolução, aprender aquilo que ainda lhe falta, desenvolver as percepções, os sentimentos, as virtudes que ainda falta nele, dar continuidade às suas inspirações, de reparar os seus erros das suas sucessivas reencarnações, né? E também biologicamente o espírito progride. Então daí, quando se ceifa essa vida, achando que é menos um a passar fome, nós não sabemos, nós não temos esse direito e também não sabemos até onde vai como é que se diz, a evolução que aquele espírito tem e a situação ao qual ele tem que passar. Nós não sabemos. Se ele, na verdade, tiver que reencarnar no meio viciado para o seu desenvolvimento moral, será que Deus não viu isso? Será que Deus é inconsequente que não viu que esse espírito, como nós vimos muito, mulheres drogadas que estão lá grávidas, e aí um vem e se compadece, o filho vai nascer de uma mulher grávida. Deus foi inconsequente desse espírito vir tomar um corpo para reencarnar no meio de uma mulher drogada? Ou aquilo constitui para ele um progresso e um aprendizado? Então daí nós vemos o quanto nós somos pequenos na questão da explicação e entendimento da lei moral, porque a lei moral constitui o seguinte: sendo espíritos de sucessivas reencarnações, nós trazemos em nós a nossa bagagem. Então essa bagagem, ela vai se apresentar no meio onde nós vamos reencarnar, de todos os aspectos, em todos os aspectos que nós vivemos. O espírito não vai apagar o seu passado, porque ele está reencarnando novamente. Esse passado estará sempre se apresentando, porque esse passado está nele, esse presente está sendo constituído e o futuro será a consequência de tudo aquilo bom ou ruim que ele tenha feito. Então, quando o espírito vai reencarnar, todo esse programa reencarnatório está embutido nele. Então, ninguém reencarna aqui aleatoriamente, como muitos dizem vulgarmente, né? Principalmente nos interiores, não tinha televisão, foi namorar, namorou tanto que teve 10, 15 filhos. Foi o que ele se comprometeu. 10, 15 filhos, foi o que ele se comprometeu. Se ele não se comprometesse, ou ele não tinha nenhum, ou ele tinha um, ou assim sucessivamente. Mas há sempre ou uma oportunidade dada pelo Pai, ou um compromisso do Espírito, porque nem tudo também é só compromisso. Só que lê o livro dos Espíritos, na página da reencarnação, onde fala dos pais receber pais bondosos, equilibrados, evoluídos, receber espíritos calceta. Leiam para vocês verem o que é que os espíritos dizem. Então nem tudo é expiatório.
Muitas das vezes é o livre-arbítrio da criatura que estabelece a ela por força até da sua evolução. É por isso que eu digo, tudo é questão de evolução, né? Como também podemos adotar uma criança e um translocado ou uma translocada vir de lá e querer estabelecer a vida do outro como ele acha que é. Então vamos observar essa questão, porque senão fica uma situação viciada. Ah, eu fiz isso, eu abandonei, então eu tenho que parir, né? Eu matei, eu abortei, então eu tenho que ter X filho. Isso é uma ideia, infelizmente, criada pelas ideias romantistas, desses romancezinhos que espíritos que ficaram ao longo tempo no corpo físico, sem buscar se esclarecer a respeito de si mesmo, porque alguns ainda têm a errônea ideia de que ele está se esclarecendo para o espiritismo ou para ele, ou para os outros. Mero engano. Mesmo porque o espiritismo, ele é uma ciência. Essa ciência está sempre estudando a comprovação da imortalidade da alma, né? Ele não é o único ser na vida, né, ao qual ele tem que se preocupar em dirigir a vida dos outros. Ele tem que se preocupar em dirigir a vida dele. Leio aqui, ó. Céu e inferno é onde nós retratamos toda a nossa história quando nós desencarnamos. E na comunicação psíquica, né, porque o espírito não baixa ninguém e nem toma corpo de ninguém, o espírito se comunica pelo pensamento, e nós apresentamos a nossa situação. É aí que está. Então, quando nós achamos que estamos fazendo algo para o espiritismo, mero engano. Mero engano. A ciência espírita existe desde quando existe Deus, né? Ela é a expressão mais perfeita da lei de Deus. Então, não é a doutrina espírita que tem que se rebaixar ao homem. Ela jamais vai se rebaixar até ao nível ainda de evolução que o homem tem. Não, o homem é que tem que buscar evoluir, se esclarecer, se preparar, se politizar. E essa politização, ela não depende de família, não depende de classe social, ela não depende, enfim, de nenhuma instituição física. Ela depende sim do interesse do espírito. Então daí nós vemos que quanto mais nós buscamos negar a natureza que somos, nós iremos, como diz Leon Denis, caminhar de passos lentos e viver em desespero. Porque se o homem já buscasse, ao longo do tempo, de muitas reencarnações que nós temos, né? Nós somos espíritos milenares, passamos por situações das mais tenebrosas, criamos situações tenebrosas, né? Também propagamos o progresso, claro, né? Nós conduzimos também muitos, tanto para o bem como para o mal, porque nós não somos perfeitos, porque a perfeição ela constitui de uma da situação que o espírito buscou, né? Essa situação que nós vivemos é a que nós necessitamos, é a qual nós temos disposições. Nós não vamos sair dela simplesmente porque alguém reza o Pai Nosso, porque alguém reza a Ave Maria, porque alguém diz que Deus é justo, porque alguém diz que Deus está na calma. Deus é justo e sempre será. Agora, as palavras colocadas sem trabalho, elas se perdem no tempo, porque elas não têm respaldo de pesquisa. Uma delas é quando alguém vira para outra e diz: Jesus lhe abençoe, Deus te ama. Que importância tem isso na vida do homem? Que importância?
e saber que Deus nos ama tanto que nos criou. A bênção foi uma ideia criada pelos eclesiásticos para que o homem ficasse submetido ao seu domínio. Ela não tem nada a ver com a lei de Deus. A lei de Deus jamais submeteu o homem a ser dominado, mas sim a raciocinar. Então, daí nós vemos que quando o homem estuda as leis divinas, que está a imortalidade da alma, ele jamais irá dizer a outrem que o filho ao qual ele espera, em uma situação tal qual ele esteja, seja lá qual for, será mais um desespero na sua vida. Vemos até certas situações que eu me deparei uma vez com uma criatura, uma colega, que ela já tinha, acho que era 3 filhos, e engravidou. A mulher ficou em desespero, né? Como é que ia fazer? Com 3 já estava com dificuldade, como é que ia fazer? A gente tem sempre a obrigação de acalmar essas criaturas, porque o marido desempregado, e aí, claro, eu sempre fui a partir do momento em que eu comecei a estudar Espiritismo, a minha consciência me pede para esclarecer aqueles que buscam. Eu não falo de Espiritismo àqueles que já têm suas concepções. Quem tiver suas concepções, que fique com ela. Seja feliz. Agora, claro, aqueles que me procuram, aqueles que conversam comigo, aqueles que têm interesse, que se aproximam de mim, muitas vezes são direcionados pelos próprios espíritos. Entendeu? E aí eu disse a ela: vem cá, minha irmã. Será que esse filho que você traz, vai parir, não será uma melhora na sua vida? E falei em termos espirituais mesmo, porque é isso que eu aprendi. Isso não, foi esse ensinamento que eu aprendi, foi em termos espirituais. E aí ela parou, disse: quem sabe, né? Porque muitas das vezes o próprio espírito que vai reencarnar, ele traz situações favoráveis aos seus pais, ou desfavoráveis, de acordo com o processo que ele tem a passar. Só Deus é que sabe, os seus anjos guardiões. Mas jamais o estado ao qual ele vai se encontrar será para ele um improgresso. Ele não vai deixar, ele não vai regredir, ele vai progredir. Seja lá em que aspecto, mas ele vai progredir. Quantos de nós nascemos em situações precárias e hoje estamos nessa condição? Muitos de nós passamos muita dificuldade, né? Olha aí. Então, o progresso do ser que reencarna, ele é fato. Agora, neguinho fica aí com suas ideias sociais, né? Ideias criadas sem essa informação da vida pós-morte. E daí é que nós estamos observando o seguinte: os conflitos. Porque o homem, mesmo se dizendo realizado em muitos aspectos, como os inteligentíssimos que nós vemos, cometem suicídio, vivem em estado depressivo, porque em uma parte os psicólogos dizem que a depressão parte da falta de amor, da falta de família, da falta do aconchego familiar, da falta de oportunidade. E os que são famosos, os que têm tudo às suas mãos, por que entram em depressão? Porque cometem o suicídio. Porque os psicólogos ainda não moveram a sua atenção para essa problemática. Porque o ser, por mais realizado que ele seja, os seus conflitos de sucessivas reencarnações não cessarão. Ele pode se realizar, porque, claro, todos nós progredimos, fazemos o bem em qualquer aspecto. E esse bem, assim como o mal, ele tem suas repercussões. Então, as realizações ao qual nós temos não sanará
as problemáticas adquiridas das sucessivas reencarnações. É por isso que nós podemos estar em um palácio, mas os conflitos íntimos nossos, onde nós buscamos explicações em diversas filosofias e não encontramos, está em nós. Os remédios não sanam, não passam a dor profunda que nós temos. Os conflitos íntimos, as angústias profundas que nós carregamos, por que não sanam? Já que a problemática parte do cérebro, como muitos psicólogos dizem, é o estudo que eles fazem. Já que a mente responde pelo corpo, então automaticamente, na minha concepção, dirigindo uma medicação propícia àquela doença, sanaria. A criatura voltaria ao seu estado normal. E por que não volta? Porque o problema é muito mais complexo. Nós somos seres imortalistas. Nós somos seres morais. Nós temos compromisso para com a nossa consciência de nos restabelecer. E esse restabelecimento, ou corrigida dos nossos erros, não vai sanar pelo simples fato de adquirirmos a fama, os palácios, os bons estudos, os remédios que nós tomamos. Não vai sanar. O que vai sanar as problemáticas morais que nós adquirimos como consequência é o esclarecimento, não é também a vida contemplativa, como os próprios espíritos dizem. A voz mansa, a vida contemplativa, uma moral ilibada, não vai tirar o homem do seu sofrimento, e nem o celibato, e nem o afastamento da sociedade. O que vai, na verdade, diminuir os seus conflitos, até porque nós vamos responder, né? É da lei que nós responda pelos nossos conflitos criados por nós mesmos. É a informação. É isso que os espíritos disseram a Kardec. O homem esclarecido diminui o seu sofrimento, até porque ele passa a ter uma visão da vida sem o término no túmulo, mas e sem a ideia de que tudo que eu passo é fruto do arrastar dos genes imperfeitos dos meus pais. Ou então, quando se refere às questões dogmáticas, é fruto do pecado original. Então, papai e mamãe pecou, Adão e Eva foram os pecadores, e eu, como um ser inocente, eu trouxe toda essa miséria para a minha vida, e eu estou sofrendo por causa disso. Será? Jesus, escrito pelos apóstolos, assim disseram eles, que Jesus dissera a cada um segundo suas obras. Bom, levando para a pesquisa e para o raciocínio, se é cada um segundo suas obras, o que eu faço tem repercussão em mim mesma. Assim como eu faço aos outros, contribuo para a sua queda, o responsável será todos aqueles que contribuíram. Então, esse conflito, todos esses problemas, as doenças, as misérias que vivemos, ela não está estabelecida pelo simples fato do homem ter arrastado de Adão e Eva ou dos gentes do pai e da mãe. Primeiro, que nós somos espíritos com escalas diferentes. Começou por aí. Segundo, que cada um de nós temos uma evolução. Aí vem a sequência de, sendo cada um com uma evolução mais ou menos, muitos progrediram mais, outros progrediram menos. Muitos
se envolveram muito mais na situação vexatória do que melhor. Então tudo isso é pesado na lei divina. Então o homem não é fruto daquilo que muitos psicólogos e muitos fisiologistas dizem. O homem é fruto do meio. Esse meio, sendo ele hostil, ele vai se tornar uma criatura delinquente, ou esse meio, sendo favorável, amável a ele, ele vai se tornar uma criatura boa. Não. Os meios favorecem para o desespero da criatura. Os meios favorecem. Que digam aos seus políticos, né? Que estão aí fervilhando as ideias das mais miseráveis nas criaturas, quando prometem aquilo que não podem fazer, ou que não querem fazer, ou que não aprenderam a fazer. Mas a ilusão, né? O prometer, levam eles a se dar com essas criaturas e levando elas ao desespero. Porque quando um espírito se compromete em melhorias para o seu semelhante, ele está desabrochando ali a esperança. E essa esperança, quando não correspondida, se torna em um mal. Com certeza, se torna em um mal. Basta que vocês leiam o livro de Leon Denis para vocês verem o que Leon Denis diz depois da morte, o que Leon Denis diz no livro Apóstolo do Espiritismo, o problema do ser. Porque nós somos criaturas que vivemos de ideias, seja no corpo físico ou fora dele. Essas ideias, elas podem ser, levar o ser a crescer ou a diminuir. Então, a sociedade em que vivemos, onde essa decadência moral é imensa, não se pode ter um acolhimento moral, porque as criaturas estão envoltas da ilusão do morrer e tudo acabar. É aí que está a questão de que o homem, não tendo a explicação de que os seus conflitos é mediante as situações de hoje, porque traz consequência, porque vale lembrar o seguinte: uma criatura que vê outra agonizando, sofrendo e se torna indiferente, não pode ter ao seu lado boas companhias, né? Não pode ter. E não pode ter nesse plano físico criaturas boazinhas, né? Daí nós vimos essa ideia da paz, essa ideia da justiça ainda é muito vaga. O homem não sabe ainda o que é justiça, porque ele ainda se compraz no amor. E o amor, então, só sabe fazer, só sabe copular. Ainda bem que copula, né? Senão iria comprometer a espécie. Aí que Leon Denis diz assim: o ser progride em todos os aspectos. O mineral, o vegetal, o animal e o homem. Todos promovem o progresso. Isso ele quer dizer o quê? Que tudo germina. Então o homem, ele não pode se achar um ser de grandeza porque simplesmente ele copula e pare. Porque em outros reinos também não dá o nome de parir, né? Mas existe a germinação em todos os aspectos da vida, então o homem não é privilegiado. O homem é um ser moral. Esse ser moral é porque ele atua. Ele tem como inato nele, assim como nos reinos, mas nele e mais
desenvolvimento a inteligência. É por isso que ele responde pelos seus atos, o que não acontece em outros reinos. Ele responde. Mas a copulação, ainda bem que ainda copula, né? Porque se não copulasse, comprometeria a espécie. Né? Deus arrumava outro meio. Deus arrumava, mas para esse estado evolutivo que nós vivemos, tem que ser esse mesmo. Né? Acha que o universo, muitos homens acham que o universo foi feito em função dele. Exatamente. Então, aí nós vemos o seguinte, o amor, como muitos dizem, ele não tira o homem, até porque essa colocação de amor, ela é muito vaga. O homem ainda não sabe. O homem desconhece ainda o que é justiça, quanto mais o que é amor. Vale lembrar que a nossa sociedade, por força da nossa evolução, ainda é muito precária no que se refere a sentimento. Você observa que o que muitos querem que nessa sociedade tenha, que é a paz, a justiça, começa por ele mesmo. Quando vê o outro sofrendo, aí diz, ao invés de pegar a criatura e estabelecer nele uma vida melhor, aí tira do bolso uma quantia para suprir a necessidade. É válido, com certeza, no momento é válido, antes do que nenhum. Mas não é tudo. Que eu explico aqui com eu estou dizendo, mas não é tudo. Isso mostra que nós não temos preocupação de fazer com que o outro se torne melhor. Nós temos a preocupação daquele momento. É por isso que a esmola, ela não é caridade. É um agrado. Não é nenhum agrado, é uma desolação do homem, vamos dizer assim. O homem se sente desolado diante do dar, porque ele é um ser em autopotência, ele é um ser potencial. Então, quando eu dou a esmola hoje, para esse círculo que nós vivemos ainda é necessário. É necessário, né? Porque infelizmente foi o que nós criamos. Mas o dar, essa esmola miserável que nós damos de momento, infelizmente, é uma desolação do homem. Nós não estamos progredindo em nada, tanto quem dá como quem recebe. Essa é a verdade. Porque o progresso está estabelecido mediante a politização do homem. O homem é um ser atuante e quando ele recebe informações precisas para ele atuar, ele ergue o progresso. Se politiza e se auto-administra. Entendeu? Ele alavanca o progresso com outros. Então nós não somos bonzinhos. Essa sociedade que nós vivemos, onde muitos dizem ser que é uma sociedade de paz, está muito longe. Porque ainda se compraz em ver uma criança morrendo, em ver um estado se degradando, e naquele momento passa aquilo como uma notícia, mas depois esquece aquelas pessoas, depois esquece as situações que aquelas pessoas estão. Será que elas ainda não estão sofrendo? Então como é que quer ter paz? Como é que esse mundinho, como muitos pesquisadores dizem, eu não estou sendo moralista, não. Eu estou aqui usando a razão. Eu estou aqui por força de uma lei de causa e efeito, até porque eu faço parte desse mundinho ao qual eu também criei. É por isso que eu estou sofrendo as consequências. Mas isso não me tira o direito de raciocinar. Isso não me tira o direito de verificar até onde eu posso ajudar de forma intelectual, porque essas ideias, elas também são ideias progressistas. Eu tenho o direito e também tenho o dever de raciocinar de forma equilibrada, ver os pontos ao qual eu pertenço a essa sociedade, onde eu também criei de forma decadente, porque eu não estou aqui por acaso, né?
Mas eu também tenho a obrigação de verificar que a lei, o progresso, ele é alavancado pela inteligência raciocinada. Então essa historinha aí, dizer, ah não, é porque ele é um necessitado. Da mesma forma é quando a gente vai para os postos de saúde, que a gente paga os nossos impostos, tudo pagamos, o nosso contra-cheque vem lá já descontando, e aí a criatura diz, eu vou no posto pegar remédio de graça. Ninguém vai para o posto pegar remédio de graça, não. A gente vai para o posto pegar remédio que nós já pagamos antecipadamente. O governo não está dando nada a ninguém. Os remédios que nós vamos lá e temos que ir mesmo pegar, já foi pago antecipadamente de muitos anos, né? Quem está lá está sendo mantido. É isso que se chama politização. É isso que faz com que o progresso social, político, econômico do mundo em que nós vivemos seja elevado mediante a politização e o esclarecimento da criatura. Porque enquanto a criatura está ignorante, ele está escravizado. Ele acha que o que o outro faz, como o Jorge estava falando na antessala, é uma caridade. É porque ele tem amor, né? É porque rouba mais fácil. Ele não tem que roubar, ele tem que fazer porque ele está recebendo por isso, né? Aí ficam com essas ideias. Além dele não dar um passo adiante, ele ainda quer atrasar o dobro, ainda é um atrasalado. Ele ainda é um atrasalado. Ele tem as ideias miseráveis dele, quer que os outros permaneçam. É por isso que os Espíritos dizem, e é de uma visualização muito lógica. Quando você desenvolve o intelecto, você atrai criaturas da mesma natureza. Da mesma forma, quando não. Questão de afinidade, né? Então, por que nós temos em muitos desses países espíritos que reencarnam com desenvolvimento intelectual tal que ele consegue erguer seu país em tão pouquíssimo tempo? A situação moral não se extingue, não se extingue, porque a questão moral, ela reflete de sucessivas reencarnações. Então nós temos problemáticas que não se resolvem com uma ou duas reencarnações, mas nas sucessivas reencarnações, de acordo com esse progresso intelectual que nós fazemos, porque o homem não cresce simplesmente com a ideia da boa vontade. Ah, eu vou fazer porque eu tenho boa vontade. Eu não gosto que ninguém faça nada de boa vontade, eu quero que ele faça para mim com conhecimento de causa. Porque quem faz com boa vontade vai me atrapalhar. Vai gerar conflitos, vai gerar situações ao qual eu não vou poder sanar. Mas ele fazendo com conhecimento de causa, é um médico estúpido, grosso, né? Que chega lá, estabelece a saúde do paciente. Por que ele estabeleceu? Porque ele sabe, ele buscou, ele estudou, ele se dedicou. A situação moral dele é decadente, porque ele é estúpido, é grosso, é arrogante. Mas ele tem conhecimento para lidar, para fazer com que a situação se restabeleça. Com isso eu não quero dizer que nós sejamos dessa forma. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que quando a gente faz com conhecimento de causa, a gente alavanca o progresso. Agora isso não quer dizer que nosso estado moral é das maiores maravilhas do mundo. Mas é com a inteligência que o homem cresce. É com a inteligência que o homem progride. É com a inteligência que o homem vai desenvolvendo melhores sentimentos. E foi com a inteligência, não com essa historinha para boi dormir, de que Adão e Eva pecou. Eu só conheço animal que fala nos desenhos. Só isso. Tirando isso, é conto da carochinha, né? Que Adão e Eva pecou e que a maçã, essas maluquices, esse fundamento, essas besteiras, né? O homem progrediu de sucessivas reencarnações, foi pela inteligência, minha gente. Não há outro meio. Não há. Tem muita gente queimando sua pestana, no sol quente,
na chuva, de manhã sequinho, fazendo seu labor, seu trabalho, seu estudo. Não é? Para divulgar isso. Para divulgar essa besteirola. Sair porta em porta nessa maluquice. Né? Não leva ninguém. Não leva ninguém. Só atrasa. Pois é. Desde que atrasa essa gente. Atrasa mesmo, porque a criatura deixa de buscar um curso, deixa de buscar um aprimoramento, deixa de buscar, enfim, se aprimorar intelecto, para que esse intelecto provenha nele a questão moral. Porque, olha o que eu disse, um médico estúpido, grosso, que sabe atuar, faz com qualidade, mas ao longo do tempo, esse conhecimento dele vai fazendo com que ele perceba as suas qualidades, a sua desenvoltura, o seu intelecto desenvolvido. Está vendo que é com a inteligência que o homem cresce? O sentimento, ele é bom? É. Mas muitas das vezes, a criatura ainda está muito envolto da infantilidade. É por isso que nós temos a obrigação de buscar nos aprimorarmos. Ignorante, estúpido, analfabeto, isso não é desculpa. Porque os meios sempre, é como o Espírito diz, nós estamos no meio propício à nossa evolução. Agora cabe-nos escolhermos de que forma nós queremos passar. De que forma? A forma que nós queremos passar depende de nós. É como um médium. Leon Denis, no seu livro O Apóstolo do Espiritismo, me deu um relógio aí, Marcos, que eu estou aqui perdida. Ele diz que Leon Denis tinha problemas de saúde gravíssimos. Um desses problemas de saúde era a sua visão. Ele vivia muito apreensivo com o seu estado de saúde, porque ele era chamado para fazer muitas conferências. Além do mais, ele tinha artigos, escrevia muitos artigos, desenvolvia muitos assuntos, muitas pesquisas a nível de escrevê-la, de editar essas pesquisas. Ele editava, tanto sim que ele lançou muitos livros. Depois da morte, o gênio céltico, o problema do ser, o problema do ser e do destino, né? Depois da morte, né? Todos esses foram livros que ele escrevia, e ele era muito requisitado, muito mesmo. Então ele sofria, tinha seus problemas de saúde, mas nem por isso ele se deixava levar e não deixou de fazer o seu papel. A mesma coisa é o médium, porque isso traz ao espírito o sentimento de alívio mediante as ideias que eles tiveram no plano físico, que nada está perdido. E a questão da reencarnação, fortalecida no ser que Deus permite reencarnar, é de grande valia. É o ser que nasce para a engrenagem do progresso. Ele não nasce por força do acaso. Quem se habilita, se habilitou em estar aqui dando normas de planejamento familiar, né? Não sei lá das quantas, fazendo seus instrumentos abortistas, porque nós temos, na verdade, como nós falamos no início, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós atuamos com ele, né? Nós atuamos. E até, como os espíritos estão aqui passando, até a nossa consciência, né? Ninguém aqui estabelece a ninguém a situação social, ninguém. O que acontece nesses meios é o egoísmo, é o sentimento de egoísmo. Bom, já que eu não posso, com certeza, arrecadar
e tirar a possibilidade do outro ter. É isso que a gente vê. Porque essa ideia de tem que fazer planejamento, que é ignorante, é estúpido, é analfabeto, foi por isso que pariu tanto filho, né? É isso que nós vemos. O que vemos aí é simplesmente a exteriorização do egoísmo. O não querer se preocupar com o bem-estar do outro. Mas quando é seus filhos, quando é seus parentes, a gente tem que dar o melhor. Né? Exatamente. É meu filho, é meu marido, é minha mãe, é meu pai. Então eu tenho que dar o melhor. É aí que o nego se estrepa. Se estrepa mesmo. Porque quando o nego sai do corpo, neguinho vai ter como referência a sua família, que nem ele mesmo buscou esclarecer, né? Mas aí a gente vê qual é o respaldo que ele deu a essa família. Nenhum. Porque a questão da imortalidade da alma, minha gente, é uma questão cultural. A criatura tem que ter essa preocupação e se esclarecer. Ela tem que ser uma questão cultural, um ensinamento cultural. Então jamais eu vou pegar meu filho, ou sei lá quem eu tenha, e vou dizer a ele, quando você estiver em meio de outra pessoa, você evite falar de espiritismo, você evite falar se as criaturas tiverem as suas concepções. Você não pode desrespeitar ninguém. Não interfira no livre-arbítrio. Mas eu vou mudar o que eu estou, o que eu quero, porque é eu que quero. Porque os outros não acreditam? Problema de cada um. Agora eu não vou interferir no livre-arbítrio de ninguém, eu não tenho esse direito. Eu não tenho. Mas se desde quando buscam ou querem me dominar, aí, claro, eu tenho que me defender. Eu costumo muito dizer isso. Olha, minha irmã, eu tenho um princípio de crença. Você tem o seu. Se o seu lhe faz bem, você fica com ele e a gente continua feliz. Não é assim? Não é que o espiritismo escolha ninguém. Como muitos dizem, depois que você diz que virou espírita, virou. Você é assim, você é assado. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos colocar a mão na consciência. Se eu vivia no erro, se eu vivia com as ideias equivocadas, eu vou permanecer nela, vendo as consequências, porque alguém acha que eu não tenho. Não. Olha, minha irmã, eu sempre digo ali, aquela irmã que está na condição de minha mãe. Eu digo a ela, o que eu me tornei, ninguém vai mudar. Você tem suas concepções. Se você quer continuar com ela, continue. É um problema seu. É ela que vai responder, não sou eu. A minha ideia é de corpo presente. Eu não costumo maquiar nada, porque eu não estou aqui para isso. Ela me conhece. Eu sou o que eu sou em qualquer lugar. Eu sempre tive essa rejeição de ideias familiares. Isso é de mim. Eu adquiri alguma situação, em alguma reencarnação, eu aprendi. E o espiritismo fortaleceu. Eu era muito, quando eu nasci, no meu estado infantil, eu tinha esse apego de mãe. Mas quando eu comecei de família, esse apego, eu tinha muito isso. Quando minha mãe morreu, o que vai ser de mim? Eu tinha muito essa preocupação. E graças ao espiritismo, eu transformei as minhas ideias. É como esse espírito diz, eu me fortaleci. Eu aprendi a viver só. A solidão para mim não é uma questão de desprezo, não. Eu gosto, porque a solidão me faz refletir. Eu gosto de ser solitária. Eu não gosto de balbúrdia, eu não gosto de muita conversação, porque às vezes certas conversas me chateiam e eu não vou mudar a mente de ninguém, não é isso? Não vou mudar o sentimento de ninguém, então eu procuro ficar. Não é que eu sou
hostil a ninguém. É a minha natureza, eu sou assim, ali, ó, ela me conhece. É como esses homens, eu gosto muito da solidão. Além do mais, me faz refletir, me faz pensar. Eu tenho mais tranquilidade para raciocinar. Entendeu? É de mim. Da mesma forma é a questão familiar. Eu não vejo, como o Jorge mesmo colocou ali, eu não vejo nenhuma politização nessas ideias apegadas à família, eu não vejo. Até que eu fico assim, meu Deus, será que eu sou maluca? Porque eu gosto muito de fazer reflexão a respeito de mim. Será que eu sou doida? Mas as minhas concepções me dizem que não. É um estado que eu já busquei adquirir. Está compreendendo? Eu já busquei adquirir. Gosto muito de conversar com pessoas que palmilham na mesma ideia. Amo, adoro. Que palmilham no meu pensamento. Porque a minha mente, as minhas ideias, elas se elastecem. Eu já me sinto cansada com pessoas que já não têm essa mesma disposição. Isso, minha gente, depende da evolução de cada um. É a conquista de cada um. Entendeu? Porque é uma questão de evolução. É como o vício, o viciado que não é viciado, que não se sente bem. Você não vai ficar ao lado de um viciado porque ele é seu irmão. Ou porque ele está conversando. Ou aí quando você terminar seu vício, a gente conversa. Não é verdade? A solidão faz parte da integralização planetária. Eu sou espírito, nós somos seres planetários. Exatamente. Entendeu? Então a gente vai visualizando essas questões mediante o estudo, a reflexão, a troca de ideias com o outro que vibra na mesma faixa. A gente vai trocando essas ideias. Então isso vai nos libertando das algemas, do sentimentalismo. Quando o ente querido nosso desencarna, a gente já não tem mais aquele desespero, aquele sentimento de, meu Deus, quando desencarnou, o que, é que vai ser de mim? Meus filhos, a preocupação com os filhos, meu Deus do céu. Eu fico assim pensando, meu Deus, essas criaturas, antes de parir, quem é que criava os filhos dela? Por que Deus criou os espíritos? Não é? Uma preocupação como se Deus tivesse esquecido os seus filhos. Aí não progride, não se esclarece, fica presa às criaturas. Isso por ignorar a sua verdadeira natureza. Obsediando até as pessoas, porque acha que os cuidados que ela tinha ninguém mais vai ter. Né? Obsedia. Quantas criaturas estão aí sofrendo obsessões terríveis por força dos parentes que desencarnaram? Né? E, claro, ficaram presos por atribuir que os entes queridos são seus. Sem falar nos aspectos materiais. Sem falar nos aspectos materiais. Minha gente, isso não é uma questão de ser moralista, não. Isso é o que o espírito... Isso não. Essas ideias é que o espiritismo nos chama a razão. Porque espírito liberto é espírito progride. É espírito que progride. Essa libertação não quer dizer que nós vamos nos libertar de tudo, que as nossas ideias, os nossos apegos, não é por aí. Não é por aí. Mas é o começo do progresso do espírito nas suas sucessivas reencarnações. O espírito cresce quando ele desenvolve a razão. A razão acompanhada do intelecto, do estudo, até porque os conhecimentos que o espírito adquire no corpo, ele não se perde. Ele vai servir e serve. Ele não é o ponto de partida do espírito, porque o ponto de partida do espírito é o progresso espiritual. É aquilo que ele vai adquirindo mediante a busca das leis divinas. Primeiro, quem é Deus? De onde eu venho, para onde eu vou, o que eu serei? Como é que eu vou me comportar fora do corpo? A morte termina no túmulo, ou melhor, a vida termina no túmulo? Ou o espírito larga a sua veste para novamente tomar outra?
O espírito progride mediante as instituições físicas ou as ideias espirituais? As instituições físicas ajudam o espírito a progredir? Sim. Sim. Mas em comunhão com os princípios espirituais. Porque eu posso aqui criar uma instituição espírita, mas essa instituição espírita se basear nos aspectos físicos. É o acolhimento ao drogado, é o acolhimento ao alcoólico, é o acolhimento ao desequilibrado, é o acolhimento à família, é o acolhimento às mães. Mas tudo isso vai continuar porque é o aspecto evolutivo das criaturas. Está compreendendo? Toda essa questão ao qual eu quero acolher, eu quero melhorar, vai continuar. Porque é o estado de evolução das criaturas. Mas quando eu parto de um princípio imortalista, aí sim eu faço um trabalho muito grandioso. Primeiro que o drogado, enquanto ele quiser, ele vai se drogar, porque depende dele. Se ele for um drogado de uma sucessiva reencarnação, que o seu perispírito está chagado, é com acolhimento de instituição que ele vai sair? Não. Não. Mas sim com um trabalho de politização da situação em que ele vive. Porque a droga, primeiro que houve dele o querer. Segundo, que o seu perispírito está chagado dessa substância. Não é com 2 ou 3 razões que ele vai se libertar. Da mesma forma é o alcoolismo. As mães que hoje parem, vai continuar parindo. Né? Então, todas as questões sociais que nós vivemos, que o homem quer modificar, mediante o sentimento de uma sociedade mais justa, só pelo simples fato de dizer que a sociedade está decadente porque o homem é fruto do meio, vai continuar. Porque vale lembrar que somos espíritos ainda em fase de progresso. Mas quando nós nos preocupamos com a questão, como diz Kardec e fizera, as questões ontológicas do espírito, aí sim, fazemos um trabalho mediante a questão desobsessiva, mediante o trabalho de evocação que Kardec fizera muito, vendo um mendigo na rua e quando começava as reuniões, esse mesmo mendigo que estava lá animando aquele corpo, vinha e se comunicava dando atestado da situação que ele vivera e por que ele vivera. É aí que está o progresso do homem, mediante a informação da vida pós-morte. Ele faz muito mais prodígio do que simplesmente querer mudar. É como muitos, outro dia eu estava refletindo em relação a isso. Muitos dizem assim, Jesus vai voltar para ir consertar. Observe. Jesus vai voltar para consertar o mundo. Bom, Foi o que aleijou? primeiro que o mundo está assim porque as criaturas querem. O homem é corrupto, o homem é viciado e o homem é imperfeito. Jesus não vai tirar isso de ninguém. Porque, vale lembrar, você pega uma criatura que muitos chamam de acumuladores. Essas pessoas que gostam de acumular muita coisa em casa, sem serventia, né? Sem importância, e fica acumulando aquilo dentro de casa, e que vai precisar, e que vai precisar, e que vai precisar, e nunca precisa. Pegue. Não, é acumuladores, porque só acumula aquilo que ele acha que vai precisar.
Aí você limpa a casa. Você chega na casa dessa criatura, limpa a casa de todo acúmulo que ela fizera. Quando você dá as costas, ela traz os mesmos acúmulos. É isso que vai acontecer com essa postura moral que nós vivemos. Jesus, vamos dizer que ele venha, né, em conserte ao Oriente Médio. Bem lembrado, ao Oriente Médio. Ele vem uma vassoura divina, vem quando o coração ele vem quando tudo de novo. O Oriente Médio que Jesus vivera fez tanta cura, falou tanto na imortalidade da alma. Olha como se encontra aí no Oriente Médio. E Jesus veio. Mudou? Não mudou. Porque não depende de Jesus mudar. Depende das criaturas mudar. E as criaturas só mudam mediante ao palco da dor. E justo isso que os citados por você passa hoje, representa um antídoto para a mudança deles. Pois é. Entendeu? A dor. É. O homem só progride mediante sentado no trono da dor. Da dor. Infelizmente é assim. Por força da inferioridade. Da inferioridade. Pois é. Paciência. É. E há daquele que queira mudar, né? Porque mudança tem que haver, né? O homem mais inteligente é do compromisso dele criar meios para que as criaturas tenham condições melhores. Mas existe uma questão. O homem tem que ter essa disposição. Ele tem que aproveitar os meios que esse inteligente cria, que é de compromisso dele, deixar à disposição dessa criatura, mas ela tem que querer. Ela tem que querer. Você quer ver uma questão muito justa para nós encerrarmos? A justiça criou uma lei onde, quando a mulher tem um filho, ela pode registrar esse filho mesmo sem a presença do homem. Não é isso? Foi uma lei que criou. E se esse homem não quiser, mesmo a mãe dando o nome, ele não quiser, ele rejeitar o filho, não assumir, a lei disponibiliza o mecanismo de estudo chamado DNA, né? Esse DNA, o pai dando ou não o material, será estudado. Pode ser de uma família, se não for do pai, pode ser da família. Mas o DNA será estudado. A lei, quem foi que criou? Foi só a lei humana? Não. A lei divina também está aí. Porque os seres não chegam aqui por acaso. E eles têm que ser amparados, querendo ou não. O homem rejeitando ou não, eles têm que ser amparados. Isso é de uma lei natural. E aí, a criatura passa no jornal. A lei foi criada a lei assim, que a mulher pode requerer seus benefícios, seu filho, por intermédio desse processo de DNA, tal. A criatura que não quer nada com a hora da vida, acha que tudo tem que vir de mão beijada, fica se lamentando. Ah, que o pai de meu filho não dá. Ah, que meu pai de meu filho não dá. Aí você pergunta, minha senhora, a senhora já foi procurar as leis para fazer com que esse homem, queira ou não, ele tem que assumir? Ah, não. Pelo amor de Deus. Olha aí. Foi criado, olha como eu coloquei, foi criada os meios por intermédio de homens inteligentes, mediante a lei divina. Se a criatura não quer, é a lei que tem culpa? Ela tem que querer. Ela tem que dar um passo à frente. Não é verdade? Então os meios, minha gente, de progresso está aí. Depende da criatura querer, buscar. E isso vem por todos os meios de comunicação. Vem pelo intermédio de boca em boca, vem pelo intermédio do estúpido que chega, só a ignorância, não é? Às vezes, o próprio estúpido chega E essas buscas pelos meios legais chama-se politização.
Então o homem tem que buscar, ele tem, os meios estão aí de progresso. Isso para correr atrás. Ele é que tem que querer. Ele tem que buscar. De alguma forma, o esclarecimento chega até nós. De alguma forma. Chega, seja pelas questões de boca em boca, seja pelas mídias, seja, enfim. Mas sempre chega. Chega por um estúpido que está ao seu lado e aí chega, ai, você não sabe disso assim, assim, assim. Não é? Você não sabe disso assim, 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 não? Você está vacilando. Basta só fazer parte do mundo da maior escola. Não é? Mas necessita que a criatura, como diz, Escola divina. aí agora a gente usa a gíria, se ligue, meu amigo, bote as antenas para funcionar. Se você não se ligar, você fica difícil, né? Não está se potenciar, vai ficar toda vez. Aqui a gente fica. A cadeira está toda vez. Pois é. Navegando no seco,